Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma conferência ao vivo da Escola Interativa promovida pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Hoje, a nossa conferência terá como temática as ações do PAD desenvolvidas no Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte no âmbito da gestão escolar. Para você que nos assiste e talvez ainda não conheça o que é o PAD, uma pequena explicação. O Plano de Ação de Ações Descentralizadas, PAD, é uma ação institucional que tem como objetivo assessorar todos os estabelecimentos de ensino na realização de ações referentes à diminuição das taxas de abandono, reprovação, aprovação por conselho escolar e a melhoria da proficiência da leitura e interpretação de textos e a resolução de problemas de forma disciplinar e interdisciplinar, oportunizando a cada região, a cada escola, práticas que fortaleçam a nossa autonomia. Teremos hoje conosco, comandando esta conferência, o professor Sérgio Carneiro Ferraz, chefe do Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Norte. Também estão aqui a professora Vera Carmozina da Silva Malmo, coordenadora da equipe de educação básica do Núcleo da Área Metropolitana Norte. Temos também as professoras Elizabeth Bellini e Evelyn Cordeiro, técnicas pedagógicas do Núcleo da Área Metropolitana Norte. E finalizando, temos aqui conosco também o diretor do Colégio Estadual, Alfredo Chaves, o professor Carlos Nunes de Araújo. Convidamos vocês a participarem, mandarem perguntas. Fiquem agora com os nossos convidados. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Sérgio Ferraz, sou professor do Núcleo de Educação da Área Metropolitana Norte, aqui da região de Curitiba. Eu gostaria de antes explicar onde nós estamos situados. O nosso núcleo abrange 14 municípios, nós estamos conurbados com alguns deles à região de Curitiba, a cidade de Curitiba, e temos todo o Vale do Ribeira, uma região grande aqui da nossa localidade, do nosso núcleo de educação. Nosso maior município é o município de Colombo, onde o professor e diretor da escola do Colégio Alfredo Chaves está localizada a sua escola Alfredo Chaves. Na ação que nós desenvolvemos com o PAD, nós temos envolvido diretamente do Núcleo de Educação 22 técnicos pedagógicos que estão atendendo a 22 escolas distribuídas em todo o nosso núcleo. Esses 22 técnicos, nós também temos, além deles, uma equipe no interior do núcleo, que nós colocamos como coordenadores do PAD, e esses coordenadores são aqueles que, no retorno das visitas, discutem os encaminhamentos a serem feitos em relação às ações que o PAD desenvolve. Eu queria iniciar a conversa com vocês colocando um texto do Paulo Freire, em que ele fala das coisas óbvias que a gente percebe, né, na vida, no mundo, e principalmente na nossa escola, que é o nosso objeto de trabalho hoje. O que é óbvio? O PAD, quando iniciou, muitos de nós falávamos, poxa, mas isso nos parece muito óbvio, que deveria já estar acontecendo, que deveria já estar no interior da escola, essa proximidade do núcleo de educação, essa proximidade da educação, e essa discussão das coisas da escola, a partir do contexto da mantenedora. Esse óbvio nem sempre está muito claro, nem sempre está mesmo inserido no convívio, na experiência, na vida daqueles que compõem a escola. Então, quando o Paulo Freire coloca que nem sempre o óbvio é tão óbvio quanto a gente pensa que ele está nos possibilitando aqui a entender que muitas das ações que nós estamos desenvolvendo dentro do PAD, apesar de serem ações simples, serem ações que estão no dia a dia da escola, obviamente, ela
são necessárias para que a escola possa, junto com a secretaria que é mantenedora e aí o núcleo de educação, obviamente buscar a qualidade de ensino, que é o nosso grande objetivo. Pois nós, no núcleo de educação aqui, da área metropolitana norte e de todo o Paraná, trabalhamos basicamente com os alunos da classe trabalhadora. E esse aluno da classe trabalhadora é o aluno que precisa realmente do poder público, é o aluno filho do pobre que necessita da escola pública. Então é para esse público que nós estamos neste trabalho, focado nesse momento em 22 escolas, mas obviamente, no sentido do texto do Dr. Paulo Freire, que nós estamos estendendo a todas as nossas escolas ações que nós estamos desenvolvendo nas escolas pares e que estão hoje atingindo a todas as escolas. Então, nós, no contexto da nossa discussão, nós fomos buscar, numa ferramenta de gestão, que é o PDA interativo, a possibilidade de nós iniciarmos o nosso trabalho com todas as escolas, mas especificamente com as escolas do PAR. Então, o que nós fizemos de início do nosso trabalho? Nós, por uma orientação da Secretaria Estadual de Educação, da superintendente, nós fomos revisitar o texto do anexo 4 do PDA Interativo, que é uma ferramenta de gestão proporcionada pelo MEC, e onde todas as escolas tiveram a oportunidade de um contato inicial na Semana Pedagógica deste ano, 2013, inicial, e que nós retomamos esse encaminhamento a partir do mês de junho, onde nós iniciamos, junho e julho, onde nós iniciamos as ações do PAD. Então, essa retomada, né, do anexo 3 e 4 nos aponta para todas as escolas do Paraná que nós temos hoje uma ferramenta possível, inteligente, tanto de planejamento como de gestão. Então, a todos os gestores das nossas escolas, nós estamos incentivando, levando eles a perceber a importância de utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de planejamento. E essa ferramenta nós destacamos duas dimensões principais, que é a dimensão da gestão, onde nós aqui trabalharemos com a direção, com a equipe pedagógica, com os secretários, com todos os envolvidos com a escola, e a dimensão do processo de ensinagem e aprendizagem. E aí nós temos como foco a relação que acontece no interior da sala de aula, que é a relação da ensinagem, a relação da aprendizagem, onde nós temos como atores principais o professor e o estudante. O PAD, então, em relação a 2013, que nós estamos desenvolvendo, ele também foi buscar nos índices, tanto nacionais como o índice aqui estadual, o índice nacional, o índice do IDEB, né? Então nós buscamos juntos com os diretores, a partir do anexo 4, em estabelecer metas possíveis a serem atingidas durante o ano, e o SAEP ele vem para nós com uma possibilidade da proficiência, no sentido de nós entendermos como nossos alunos estão aprendendo e como nossos professores estão ensinando. Então, o contexto do nosso trabalho, né, nesse início ele se baseou principalmente nessa ferramenta de gestão, e principalmente especial no anexo 3 e 4, que nós já trabalhamos com todas as nossas escolas da rede estadual, na Semana Pedagógica Inicial. Retomamos e focamos em duas dimensões principais, a dimensão da gestão e a dimensão do processo de ensino e aprendizagem. E utilizamos como base para nossas metas os índices que estão estabelecidos no Estado do Paraná, o índice nacional, através do IDEB, e o índice que é de proficiência, que é através do SAEP, que é uma avaliação local, uma avaliação estadual, que está posta para todas as escolas do Estado do Paraná. Então, eu gostaria, assim, de estar iniciando nesse processo, mapeando para vocês como que nós iniciamos nosso contexto. E eu vou passar para a Vera, que é a nossa coordenadora pedagógica, para ela poder se aprofundar um pouco mais, e nós vamos bater um papo aí com todos aqui da mesa. Bom dia a todos e a todas. Falar um pouquinho do PAD, da experiência que o Núcleo da Área Norte viveu de julho até dezembro, pensar a estrutura de um assessoramento que aconteceu direto nas escolas. Nesse sentido, nós já podemos fazer algumas afirmações dessa experiência vivida com uma sistematização de visitas até as escolas que foram elencadas para participar do programa. Uma das afirmações que podemos fazer é que nós estamos realmente num processo de desenvolvimento e amadurecimento da cultura do planejamento.
Isso no âmbito de secretaria, de núcleo e também da escola. Uma outra afirmação é que o planejamento, a dimensão do planejamento, ela é inseparável da dimensão da gestão. Essas afirmações, elas já se fizeram presentes no texto encaminhado na Semana Pedagógica pela Secretaria de Educação para todas as escolas. E ela respaldou teoricamente, um pouquinho desse pensar do planejamento. Então, trabalhar com o PAD foi nós poder construir, dentro das equipes do núcleo da Área Norte, um assessoramento seguro de estar retornando para a escola e trabalhar em cima de uma ferramenta de planejamento que é o PDE interativo. E confirmar e refletir sobre esse processo coletivo que a escola realizou na Semana Pedagógica, onde apontou todos os seus problemas e a possibilidade de estar apresentando ações para desenvolver e contribuir com a melhoria da qualidade a partir dos seus problemas levantados. Nesse sentido, os 22 técnicos que o professor Sérgio apresentou, eles precisaram ter um grupo que assessorasse e que voltássemos um pouquinho a estudar cada escola, elencando através de uma ferramenta, de um instrumento que nós utilizamos, um checklist, fazer um retrato da sua escola e também interagir e trabalhar um pouquinho com a ferramenta do PDE interativo. Esse conhecimento prévio para o técnico deu mais segurança para que ele pudesse assessorar a escola, chegar na comunidade escolar, estar preparado para uma reflexão, para a possibilidade de, junto com a escola, elaborar algumas ações, acompanhar e chegar também na possibilidade de avaliar o planejamento junto com a escola. Nesse sentido, eles permearam um pouquinho também, como o professor Sérgio já afirmou, pelos índices das escolas, pelos seus indicadores, que compõem o IDEB, mas também foi muito presente o resultado do SAEP, que ele foca muito na possibilidade de a gente ter mais segurança e apropriação da proficiência da escola. Trouxe também para nós a perspectiva dos padrões de desempenho, onde a escola identificou-se e conseguiu ter um rol de conhecimento quando ela conseguiu elencar se ela estava no básico, abaixo do básico, no adequado ou no avançado. Para que esse trabalho inicial acontecesse, as equipes conseguiram direcionar nesse primeiro momento para a direção, equipe pedagógica e secretária, para ter contato desses dados da escola. Mas na perspectiva de que onde precisaríamos atuar era junto com o professor. Então, visualizar o PAD na Área Norte foi nós ter clareza de 3 dimensões da gestão escolar, que é o planejamento e gestão, os tempos e espaço e a ação docente. E nesse sentido, eu gostaria que as técnicas que estão aqui, que estiveram presentes, inclusive acompanharam a escola do professor Carlos, comentassem um pouquinho do que foi esse processo de preparação e formação anterior que aconteceria dentro do espaço do núcleo, para daí sim dirigir-se às escolas. Evelyn, bom dia a todos e a todas. Com relação à organização de todo o trabalho, foi essencial a participação da equipe articuladora do núcleo, no sentido de encaminhar toda a orientação para que nós pudéssemos chegar à escola, principalmente com relação ao conhecimento que nós deveríamos ter da escola que nós devíamos participar. Nesse checklist que nós observamos, que foi um dos nossos primeiros encaminhamentos para a escola, além da iniciação e o contato com toda a proposta, esse encaminhamento do checklist foi essencial porque nós pudemos conhecer todos os espaços da escola, com relação à questão financeira, com relação
a questão logística, calendário escolar, vida escolar, a infraestrutura da escola, as fragilidades e as potencialidades dessa escola. E, nesse sentido, foi essencial esse conhecimento para que a gente pudesse encaminhar todas as propostas que a escola estava necessitando. Então, nós tivemos assim, uma parceria muito boa com o professor Carlos, que é o diretor da escola, porque em todos os momentos a retomada do diagnóstico, a questão do anexo 3, que foi já preenchido na semana pedagógica, e teve uma retomada agora em agosto, para que nós pudéssemos encaminhar todas as ações propostas dentro da escola, de acordo principalmente com os índices de aprovação, reprovação, indicando uma melhoria no nosso ensino-aprendizagem, né? E com relação a toda a ação que foi feita, quando nós voltávamos para o núcleo, existia então a apresentação para a nossa equipe articuladora e todo o encaminhamento para as próximas visitas. Então, todas as visitas que nós tivéssemos sendo encaminhada, existia então a necessidade de toda uma organização do núcleo para que nós pudéssemos estar dentro da escola. E foi um trabalho muito proveitoso, porque nessas últimas visitas nós percebemos que a questão do planejamento, como o professor está se planejando, e como a equipe pedagógica está se planejando e encaminhando as atividades dentro da escola, possibilita nós observarmos as nossas fragilidades, as nossas potencialidades dentro do nosso próprio espaço, né? Então, um dos méritos hoje do PAD é assegurar a presença do núcleo dentro da escola. Não uma presença na forma de fiscalizar o que a escola está desenvolvendo, mas na forma de estar administrando junto com a escola, de estar assessorando a escola na busca de uma melhor aprendizagem. Isso nós pudemos observar nas nossas últimas reuniões com o professor Carlos, quando em nossas reflexões ele disse, olha, a gente foi muito interessante toda essa organização, porque hoje nós podemos sentar no final do ano e observar onde nós precisamos melhorar, está encaminhando, fazendo todo esse encaminhamento já para a nossa próxima semana pedagógica. Então, o núcleo hoje, ele já está presente dentro da escola, pensando em quais serão os encaminhamentos para estar trabalhando essa semana pedagógica já no início de 2014. Isso se mostra, então, com uma potencialidade dentro da escola também. Bom dia a todos e todas. Com relação ao PAD, como a professora Evelyn e a professora Vera já comentaram, o objetivo que nós percebemos em relação ao PAD foi um fortalecimento do núcleo junto à equipe da escola. Em todos os momentos nós tivemos a orientação, né, do grupo articulador e, consequentemente, foi possível fazer um planejamento junto à escola. Dentre as ações que nós realizamos, nós pudemos perceber as ações exitosas que a escola possui, que ela já faz, né? O PAD, nós enquanto assessoras, né, nós só fortalecemos as ações que a escola já realiza. Dentre elas, o projeto de leitura, que foi um ganho, né, dentro da escola. Também a questão do conselho de classe, a participação dos professores no pré-conselho e no pós-conselho, a discussão da equipe diretiva junto com a equipe pedagógica, que foi um avanço, né, dentro da escola, e também a questão da sala de recurso, que eu acredito que ela veio somar ainda mais as nossas ações. Bom dia a todos e a todas. De fato, a equipe técnica do núcleo, quando vem através do PAD para a escola, é para, de fato, estarmos apoiando em ações que na escola até percebemos no dia a dia. Mas exatamente por nos envolvermos tanto com ações tão corriqueiras, talvez a gente se perde um pouco nessa organização e acaba não abordando aquilo que nós deveríamos abordar. Então, a equipe do PAD vem, né, a ajudar até a reforçar a autonomia da escola. Por que ajudar na autonomia da escola? Porque as ações desenvolvidas, elas foram desenvolvidas a partir de uma discussão feita com todo o coletivo da escola, lá na formação continuada no início do ano, com os anexos 3 e 4. Então, o PAD vem, né, a equipe técnica do núcleo vem com essa proposta
de nos apoiar para que aquelas ações que o próprio coletivo da escola discutiu e percebeu que deveria ser desenvolvida, ser reforçada na escola, então ela acontecesse na prática. Então, eu sempre reforço, né? A equipe do PAD vem para ajudar nesse desenvolvimento da autonomia da escola e reforçando também na questão da gestão democrática, né? A escola também se abriu para que outros eventos fossem acontecendo. Nós temos um grupo de professores participando de um grupo de estudos coordenados pela Universidade Católica do Paraná, pela PUC, né? Então nós temos um grupo de doutorandos e mestrando que participam de toda a discussão sobre o processo de ensinagem do professor. Então os professores se abriram, né, para esse debate, para essa discussão. Nós tivemos a presença da equipe de educação especial da CED dentro da escola para ajudar na execução, né, das ações voltadas com a sala de recursos multifuncionais tipo 1, né? Então, tanto que nós tivemos uma sala de recursos, a presença da professora Paie na escola, né? Para o ano de 2014 já teremos mais uma sala de recursos, mais uma professora Paie na escola, porque começamos a também fazer uma observação a partir do que os professores nos passavam, né, da sala de aula, que nós tínhamos muitos alunos que seriam alunos de inclusão, mas que seus familiares, talvez por omissão, talvez por dificuldades que permeiam suas vidas, não tinham condições também de passar isso para a gente. Então, com o pedagogo da escola, com a professora Paie, com o olhar do professor na sala de aula no dia a dia, tivemos condição de ter os autos desses alunos. Então, o professor se sente amparado quando tem toda essa estrutura desenvolvida na escola e, por consequência, temos aí um desenvolvimento das ações pedagógicas, né? Também, com a criação do momento de leitura, uma aula por semana, os alunos têm um texto previamente já encaminhado, né, pela equipe pedagógica. Alunos de 6º e 7º anos têm um texto, depois trabalham algumas questões, 8º e 9º anos outro texto, ensino médio outro texto. Então isso vem reforçar a questão da leitura dos alunos, né? Então tivemos uma melhora enorme, né? E os alunos também perceberam que isso vem de encontro com a necessidade deles, né? Se em algum momento a gente comenta, olha, hoje não teremos aula de leitura, eles já fazem todas as reclamações deles, querem ter aquela leitura na semana, né? Tivemos também a criação do pré-conselho e do pós-conselho. Só trabalhávamos com o conselho de classe. Com a criação do pré-conselho, o próprio professor também acaba revendo sua metodologia de ensinagem. Porque quando ele tem que trabalhar um tanto mais com o aluno, ele já trabalha de uma forma diversificada, não repetindo as mesmas atividades, a mesma forma de trabalho, né? Começando a utilizar já um pouco mais as tecnologias que a escola dispõe. Então, veio a melhorar enormemente essa questão da ensinagem também do professor, a partir da reflexão do pré-conselho de classe, onde não fica toda uma carga somente em torno do aluno, mas o professor também fazendo essa reflexão, né? E com o pós-conselho a gente fecha, né, então, todo aquele trabalho do bimestre. Tanto que agora estamos aí nos finalmente de fechamento de ano, a nossa expectativa já está de que o índice de alunos reprovados vai cair enormemente e também o índice daqueles alunos que costumeiramente a gente aprovava por conselho de classe, né, também vai cair bastante, uma vez que o aluno ele tem toda uma oportunidade ali para desenvolver novas atividades a partir do pré-conselho e está, então, melhorando o seu índice de aprendizagem. Nós estamos percebendo, né, pela prática desenvolvida tanto pelo núcleo como pela escola, a possibilidade de nós estarmos dentro de um plano de ação estabelecido junto à escola,
enfrentarmos as dificuldades, as resistências que ainda existem na escola, mas buscar dentro das necessidades, padronizar a escola no sentido de qualidade. Para isso, nós estabelecemos algumas ações, obviamente todas elas dentro das normativas, dentro da legislação oficial do Estado do Paraná e do Brasil, que pudéssemos trabalhar tanto no tempo da escola, como no espaço da escola. E quando nós falamos em tempo e espaço, são das coisas que acontecem no interior da escola e como ela acontece. Eu tenho ido em várias reuniões do PAD, nós temos discutido com nossos técnicos pedagógicos, aqui representado pela Evelyn e pela Beth, e quando nós falamos, por exemplo, em espaço, nós falamos que todos os espaços da escola eles são espaços de ensinagem. E espaços de ensinagem não necessariamente só dentro da sala de aula. E essa é uma discussão que nós temos feito com todos os diretores. O que me diz, o que me fala na parede da escola, quando nós ali afixamos um cartaz de um trabalho de um aluno, de um certo tema, de uma certa série? Como os outros alunos percebem esse espaço? Nós poderíamos trabalhar também nas ações daqueles que trabalham dentro da escola. Quem é, na verdade, o responsável em abrir uma escola? E se esse responsável por um acontecimento não pode abrir? Como que o gestor dessa escola está preparado para essa discussão, dessa ação que é tão importante, a abertura da escola? Então, em todos os momentos em que nós fomos para dentro da escola, nós fomos discutir com a gestão, com os professores, com os alunos, com a comunidade, a possibilidade de todos entenderem que a escola é, sim, uma instituição de ensinagem, de aprendizagem, mas principalmente que ela tem que estar organizada nos seus tempos, nos seus espaços, onde que todos aqueles que ali usufruem de alguma forma entendam qual que é o seu objetivo principal. Nós temos comentado muito que o objetivo principal da escola, no primeiro momento, é cuidar do filho de todos que estão lá dentro. Esse é um primeiro grande objetivo, porque todos estão e todos precisam de cuidados. E um segundo grande objetivo, e talvez o principal, é o ensinar. E o processo da ensinagem e aprendizagem acontece nesse contexto. Então, nós discutimos muito com as escolas essa organização e funcionamento de todas as atividades e espaços que a escola tem. E quando nós falamos nisso, nós também nos remetemos junto ao professor no seu tempo e no seu espaço da hora atividade. Como que isso está acontecendo? Efetivamente, nós, enquanto governo do Estado do Paraná, evoluímos de 4 aulas semanais para 6 aulas semanais, então tivemos aí um acréscimo de 50% no tempo da hora atividade, e agora cabe a todos nós, enquanto secretaria, enquanto núcleo, enquanto escola, percebermos esse tempo, esse espaço, em que ele está sendo utilizado. E aí entra uma ação firme do pessoal do PAD, organizando junto aos professores, no dia a dia do professor, a conversa, a discussão, e levando esses professores a buscarem possibilidades de melhorar o seu processo de ensinagem a partir desse tempo que ele também é um tempo dedicado ao planejamento. Obviamente que quando nós falamos disso, nós estamos falando além da atividade, nós estamos falando também do conselho de classe, como o Carlos acabou de falar. E veja, parecia óbvio que todas as escolas tivessem o pré e o pós-conselho. A vinda do PAD, a vinda do técnico para dentro da escola, ela possibilita a escola rediscutir algumas práticas que ela tem. Então, o que o Carlos nos coloca aqui, enquanto a sua escola, de uma forma clara, limpa, sem nenhum preconceito, nós colocamos assim: olha a importância de nós estarmos próximos à escola, olha a importância de nós estarmos junto com a escola, levarmos essa discussão para a escola. Alguns poderiam falar assim, mas nós não fazíamos isso antigamente? Na questão óbvia, nós fazíamos isso antigamente, mas hoje com muito mais intensidade. Então, o espaço da escola, da hora atividade, do conselho de classe, das reuniões pedagógicas, onde nós tivemos a oportunidade da escola nos convidar e nós estarmos junto com os professores, com os servidores, com alguns alunos, em algumas escolas com a própria comunidade, onde técnicos do núcleo próximo à Secretaria de Educação pôde estar junto com a escola, que é da Secretaria de Educação. Nós somos uma família única, onde todos nós pudemos discutir as necessidades, os enfrentamentos, as resistências que aquela escola tinha e, principalmente, propormos ações inovadoras, ações onde a troca entre aqueles que estavam ali possibilitasse uma melhoria na qualidade da escola. É importante também nós destacarmos que, além da hora atividade, da reunião pedagógica, conselho de classe,
dos tempos, dos espaços da escola, nós também nos dedicamos à vida legal da escola, no sentido do regimento da escola, o regimento escolar, onde nós temos uma outra equipe aliada ao PAD, que foi a todas as escolas do nosso núcleo, em reuniões de polos, desenvolvendo todo um trabalho da discussão do regimento escolar, onde foi levado, né, a todas as escolas do nosso núcleo, e também, dentro desta questão da legalidade, uma retomada, uma releitura, um revisitar dentro do projeto político-pedagógico das escolas, até para poder redimensionar aonde a escola estaria indo. Então, veja, todo esse plano ele foi construído em cada escola, obviamente que as escolas são diferentes, as escolas têm avanços, né, diferentes nesse processo, mas em todas as 22 nós conseguimos, de alguma forma, estar junto com as escolas na sua organização, no seu planejamento das ações, principalmente das ações pedagógicas a serem desenvolvidas. Vai lá, Vera. Aqui nós temos algumas perguntas lá de Francisco Beltrão, nós temos um comentário. Haverá mais horas para estudos com os docentes, para estudos e reflexões. Eu acredito que a mantenedora na figura da Suede poderia até estar discutindo e apontando para vocês isso com mais intensidade. Mas o que eu posso estar conversando, né, ainda muito não oficial, é que há um procedimento e uma intencionalidade do secretário Flávio Aires de que nós possamos, como nós estabelecemos lá na escola Alfredo Chaves, o estudo com as IES, lá no caso a Pontífice Universidade Católica, que a gente possa estabelecer outros momentos como este para todos os outros professores estabelecidos. Obviamente que nós estamos falando de um estado de 100 mil professores, e ferramentas como essa que nós estamos utilizando hoje, são ferramentas muito importantes que nós possamos levar o conhecimento de vários, como é o nosso aqui neste momento, a vários professores em um tempo real e com a possibilidade de interação. Mas acredito que além das horas de atividades que nós já aumentamos, além da Semana Pedagógica da Formação em Ação, outros espaços como esse que nós estamos aqui proporcionando através dessa teleconferência, se faz necessário, e eu acredito que esses são os espaços importantes de reflexões. Obviamente que cada escola também tem a possibilidade de seus grupos de estudo, né, e nós vamos estar aqui, no caso do nosso núcleo, nos aliando às universidades locais, e aqui as nossas locais são universidades de algumas da região metropolitana, município de Pinhais e Colombo, e Campina Grande do Sul, onde nós temos faculdades, e as universidades da capital, onde nós também fazemos uma relação com eles. Nós temos desenvolvido alguns projetos com a Universidade Federal do Paraná, e eu acredito que esse pode ser um caminho para mais horas de estudo, né, nesse contexto, pelo que eu estou entendendo da pergunta nesse contexto. Da PUC, o Carlinhos mencionou. A parceria com a PUC, ela vem no momento, né, em que a escola toda se abre, né, para estar discutindo a educação como um todo, né? Então essa parceria vem e nós tentamos estreitar essa relação da universidade com a Escola de Educação Básica, e essa proposta foi aceita pela equipe de mestrando e doutorando, né, na área de educação da Universidade Católica. Então, tivemos essa aceitação, tivemos a aceitação dos professores em estar estudando, né, até mesmo fora do seu horário de trabalho, porque vem essa necessidade também de estarem aprimorando o seu conhecimento, melhorando o seu conhecimento e mudando algumas práticas, né? Até porque esse grupo de estudos ele vem para discutir toda a questão cognitiva do aluno e também como que o professor trabalha no seu dia a dia. Eu gostaria de reforçar algumas questões que o professor Sérgio já abordou em relação à dimensão dos tempos e espaços da escola. O técnico, para poder atuar e estar trazendo esse foco do plano de ação da escola, que na verdade essa reflexão em cima do plano de ação, ele abordou algumas necessidades da escola
em alguns momentos, trouxe muito forte os enfrentamentos que a escola necessitaria estar fazendo, algumas resistências, né, focadas, às vezes, nos índices de reprovação, de aprovação do conselho de classe, mas também, ao elaborar, ao repensar esse plano de ação, a escola teve a oportunidade de deixar muito presente os seus sucessos, as suas ações exitosas, a inovação, né, a troca e também as possibilidades. Nós temos algumas respostas que a própria escola construiu como tentativas, com experiências. Então, houve uma necessidade de nós ter muito presente a organização da hora-atividade das escolas, as reuniões pedagógicas, os seus encaminhamentos, os conselhos de classes, para que esses momentos se constituíssem como espaços riquíssimos de formação continuada, de planejamento e principalmente de decisões. Porque o mais difícil estava de que os técnicos precisariam atuar com esse coletivo. Então, precisamos reorganizar alguns calendários, precisamos entrar em contato com a escola, ver se podíamos transferir alguma reunião, antecipar. Houve a abertura e a necessidade dos técnicos estar presentes nos sábados. Então, essa construção da necessidade que o PAD foi apresentando, foi necessário, com os técnicos e com a escola, estar sempre atento para que a organização e a possibilidade fosse junto construído. E muito importante para nós foi perceber o espaço da legalidade. E esse espaço, quem mais atua e se faz presente e realmente oficializa ele como um espaço entendido, compreendido, é a direção. Por exemplo, a falta do professor. O pedagogo até orienta, faz o encaminhamento, faz a substituição. Mas quem vai gerenciar essa falta? Quem vai realmente oficializar ela no BF? Quem vai normatizar isso tudo? Então, ficou muito presente para nós algumas direções com maior domínio desse espaço de atuar com essa legalidade. E outras com a maior necessidade de estar recebendo um assessoramento nesse sentido. E também ficou muito presente para nós a visibilidade do regimento escolar a partir das funções. Então, quem tem bem clareza do que está posto e o que está constituído no regimento escolar pelas funções. Então, a direção tinha muito claro o que ele cabe como responsabilidade, o pedagogo também, o secretário. Então, esse regimento ele se torna vivo pela atuação. Assim como a proposta curricular, ela também se torna um documento vivo pela atuação e pela coerência do que o professor trabalha em sala de aula e o que está nos documentos. Então, isso também foi muito importante observar, porque nessa esfera também precisou, em alguns momentos, o técnico estar atuando, refletindo, retomando, né, reorganizando junto com a escola, que são pequenas reflexões que na prática foi possível. Então, eu gostaria também que as técnicas colocassem para nós um pouquinho de como foi construir o espaço da coletividade, porque chegar na escola e conversar com o diretor, com o pedagogo, era mais fácil. Agora, reunir esse coletivo, fazer algumas reflexões mais amplas, para que todos tivessem conhecimento do que realmente o plano de ação apontava, qual a meta que foi estabelecida e aonde cada um podia atuar enquanto responsável na sua função. Eu gostaria, então, que elas colocassem dessa construção de estar conduzindo coletivamente o processo de reflexão dentro da escola. Bom, num primeiro momento, nós iniciamos as reuniões, né, as visitas do PAD, com o diretor, com os diretores e com a equipe pedagógica.
Em seguida, nós sentimos a necessidade de manter um contato com o grupo de agentes educacionais 1. Então, foi feito, através do professor Carlos, nós fizemos uma reunião, né, junto com as agentes 1, com as agentes educacionais. Um espaço melhor. Em questão de limpeza, em questão de organização, enfim, não que a escola não tem, mas de que maneira poderia ser melhorado. Além disso, foram convocadas reuniões junto aos professores extraordinárias, foi onde nós tivemos aos sábados, né, na escola. Em um momento, um dos últimos momentos, né, dos últimos encontros, foi com o grupo das meninas da educação especial da CED, onde foram falar a respeito de alguns encaminhamentos sobre a sala de recursos, sobre alunos com necessidades especiais, né? E também com os professores, para que nós pudéssemos conversar sobre o plano de trabalho docente, quais são as ações que o professor desenvolve dentro da escola, né, dentro da sala de aula, como organizar melhor o plano de aula, né, nós fizemos essa atividade junto aos professores, e eu acredito que, mais alguma coisa, Evelyn? Ainda com relação às ações, seriam essas, embora no Colégio Alfredo Chaves, que é o colégio que nós estamos atendendo, nós não conseguimos atingir ainda todo o grupo de professores, justamente porque no decorrer das nossas visitas, houve um encaminhamento com relação à delimitação das funções, como a Beth já comentou, com a questão dos agentes educacionais 1, com a questão do trabalho do pedagogo, com relação ao trabalho do professor. A nossa meta, sim, para o próximo ano, está trabalhando com todos os professores, auxiliando no plano de trabalho docente, trabalhando com aulas diferenciadas, que o professor possa estar trazendo para dentro da sala de aula a utilização das novas tecnologias e possa estar, então, trabalhando com essas aulas diferenciadas, que acabem trazendo o gosto pelo saber, né, para que possibilite uma aprendizagem, uma efetiva aprendizagem desse aluno. Então, assim, o nosso encaminhamento praticamente para esse ano, eu acredito que foi essencial, foi o conhecimento da escola, foi conhecer a escola e, de certa forma, até poder fazer parte dessa escola, com relação às ações que a escola desenvolvia, o trabalho dos professores junto com a interdisciplinaridade, um trabalho ainda muito tímido, mas os professores já estão fazendo. Prova disso seria uma das experiências que nós observamos esses dias, que foi uma união das professores de arte, língua portuguesa e história, trabalhando com a questão do Estatuto do Idoso. Então, são ações que elas estão acontecendo ainda timidamente dentro da escola, mas que demonstram que podem existir novas ações pedagógicas dentro dessa escola e que os alunos possam estar se envolvendo mais ainda com a escola. Né? Então, nesse sentido, a nossa busca para o próximo ano é estar muito mais próximo ainda do professor e estar encaminhando todas essas atividades. Então, possibilitar o uso de vários outros recursos, como a enciclopédia, como folhas, sequência de aulas, são alguns encaminhamentos que nós pretendemos trabalhar dentro da escola. Quando a gente trabalha com a questão do plano de trabalho docente, que fique muito claro o encaminhamento metodológico dado pelo professor, de onde o professor saiu, de onde ele quer chegar com esse encaminhamento com o aluno, principalmente com relação à bagagem que o aluno traz, a gente sabe que a gente tem que considerar tudo isso, né? Essa questão do senso comum, ele ter um conhecimento elaborado, né, um conhecimento científico que ele vai adquirir dentro da escola, e de que forma ele pode estar, então, avaliando essa sociedade, pensando que nós trabalhamos hoje na formação de um cidadão crítico. E aí é essencial que a gente esteja trabalhando com novas metodologias, com novos recursos também. Nós temos aqui só um suplemento, né? E lá na PUC nós temos a professora Evelise, que é o nosso contato da relação com a escola Alfredo Chaves e com a escola de Djalma Jones. Tínhamos algumas outras perguntas ali e foi nos colocada a pergunta em relação à participação da comunidade escolar, principalmente dos pais, no PAD. Então, eu comentei a vocês que nós temos 22 escolas, cada uma delas com uma ação diferenciada da outra. Nós tivemos em algumas escolas até a possibilidade
da escola organizar as reuniões com os pais, onde nós podemos estar presentes, expondo ao pai, né, e à comunidade qual é o objetivo principal do PAD e como eles poderiam estar nos auxiliando. Então, em algumas escolas nós já conseguimos atingir aos pais, são poucas escolas, até hoje 3 escolas, e onde nós já conseguimos chegar à comunidade. Mas é o objetivo que em todas as escolas, durante o ano que vem, nós tenhamos a possibilidade também de articular junto à comunidade, nos pares pais, o entendimento de que da importância deles nesse contexto da relação com a escola, no sentido de que seus filhos possam, a partir dessas relações, terem melhor possibilidade de aprendizagem dentro da escola. Uma outra questão também perguntada é em relação aos grandes estudantis. Obviamente que nós temos um esforço grande em todo o núcleo, e não é só da equipe, nós podemos levar não só a formação do Grêmio, que é um dos objetivos que nós temos, mas a formação da instituição Grêmio, mas principalmente mobilizar a juventude para que eles possam participar dentro da estrutura que uma escola tem, de todas as decisões dessa estrutura, no sentido desde a sua organização, dos seus tempos, nas questões que envolvam a aprendizagem, a ensinagem. Haja visto que nós temos uma escola no município de Pinhais, por exemplo, chamado Professora Utília, é o nome da escola, onde os alunos, numa atividade da filosofia, propõem aos nossos professores um método de ensino, que é um dos temas que nós gostaríamos de discutir, estamos discutindo dentro do PAD, quando nós focamos a sala de aula no processo de ensinagem e aprendizagem. E quando nós focamos no PAD 2013 a sala de aula, nessa relação do professor e do aluno, é óbvio que nós temos que estar buscando aí como que eu, professor, estou ensinando, qual metodologia que eu estou utilizando para que os alunos aprendam. E se efetivamente, através dessa forma, eles estão aprendendo ou não. E qual é a ação que o aluno tem em relação a isso também? Como que está vendo essa minha ensinagem? Então, essa discussão, talvez a discussão mais importante que nós temos levado às escolas, no sentido de que os professores possam perceber que a sua ação é uma ação intencional e que ela pode sim levar o aluno à aprendizagem ou não, dependendo da forma que ele está discutindo, a forma que ele está pondo as suas aulas. Então, dentro do foco sala de aula, o foco relação professor e aluno, um dos grandes pontos que nós temos trabalhado é a questão da metodologia. Essa metodologia está vista, está dentro do plano de trabalho docente. E nós sabemos da dificuldade que é a construção do plano de trabalho docente e a sua efetivação no trabalho do profissional professor. Então, toda a discussão que nós estamos aqui discutindo com nossas escolas, quando nos referimos nas horas de permanência, nas reuniões pedagógicas, nós temos contato com o professor, com a equipe pedagógica, nós precisamos que a equipe pedagógica, no seu tempo, no seu espaço, na sua função que é de auxílio ao professor, leve o professor nesse planejamento do seu plano de trabalho docente, com uma ação pensada, com ação elaborada, onde efetivamente o seu objetivo seja atingido. Para tudo isso, nós também precisamos oferecer aos professores alguns recursos que estão disponíveis hoje na internet. Muitas vezes nós conversamos com os professores e falamos a eles, nós queremos uma aula diferenciada, os alunos querem uma aula diferenciada, o professor quer trabalhar com aula diferenciada. Mas o tempo que esse professor tem, o tempo da sua vida, as suas relações fora da escola também, muitas vezes não permite, na pesquisa, buscar alternativas, recursos para essas aulas diferenciadas. E aí nós sempre estamos discutindo com os professores e possibilitando a eles fontes desses recursos. Uma das fontes é o nosso próprio portal, que hoje está muito melhor organizado, através da pesquisa mais rápida, onde nós temos ali várias sequências de aula, sequência prática, onde nós temos ali materiais que foram construídos ao longo do tempo pelos próprios professores da rede estadual. Nós também temos desenvolvido aqui uma ação bem grande de visita a outros sites de outras secretarias de educação. Uma delas é a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, onde nós temos lá um site bem interessante, que é chamado Educopédia, onde também apresenta sequências de aulas. Então, veja, todo esse trabalho nós estamos possibilitando, junto com os técnicos, junto com a escola,
a discussão está ocorrendo. E, obviamente, que o nosso grande objetivo é que o professor, a partir daí, utilize dessas possibilidades, se organize através do plano de trabalho docente, busque dentro desse plano uma metodologia que contemple a ensinagem, né, e a aprendizagem do aluno, e que, através desses recursos que estão possibilitados, ele desenvolva, obviamente, melhores aulas. Esse é um contexto que nós temos que aprofundar, estamos iniciando, obviamente, mas estamos aprofundando dentro daquela ideia do Paulo Freire de ser óbvio das coisas, né? Parece óbvio que a gente planeje todos os momentos das nossas aulas. E aí nós perguntamos a todos vocês que estão nos assistindo se é óbvio mesmo que todas as aulas, que todos os momentos que nós estamos fazendo, ela está sendo pensada, ela está sendo sistematizada antes da ação efetiva dentro da sala de aula. Reforçando a abordagem do professor Sérgio, o que percebemos no encaminhamento dos técnicos é que realmente a dinâmica da sala de aula, esse pensar, né, dessa ação docente que deveria estar sistematizada e organizada no plano de trabalho docente do professor, ele requer um maior assessoramento, porque o professor ele tem feito muito, muito mesmo, mas a sua necessidade de estar constantemente, como o professor Sérgio falou, administrando e trazendo a dinâmica desses jovens, desses adolescentes de sala de aula, e fazer com que essa interação e essa compreensão e aprendizagem aconteça, faz com que hoje ele necessite de se instrumentalizar muito. Então, os técnicos têm segurança e sabem que a sua atuação ainda deverá ser muito forte nesse enfoque de estar assessorando o professor, né, e estar dinamizando cada vez mais a sala de aula a partir da melhor compreensão dos elementos que compõem o plano de trabalho docente e da garantia de estar podendo, através de vários recursos que hoje nós temos, instrumentalizar cada vez mais o nosso professor. Então, para nós, da área norte, ficou muito claro que a formação continuada do professor, ela é uma necessidade, né? Ela está, assim, muito evidente de que ele precisa muito de todo esse apoio, de todo esse assessoramento, de toda essa contribuição, de todo o âmbito da secretaria para assessorá-lo, né? Então, acho assim, o professor tem muito essa necessidade, porque realmente é a sala de aula, o foco da sala de aula, a dinâmica da sala de aula que vai fazer a diferença nessa melhoria e garantir essa aprendizagem. E o que ficou muito evidente para nós, trazendo como foco da gestão democrática o trabalho coletivo, o compromisso e assegurar democraticamente o conhecimento a toda a nossa população, nos fez nos perguntar o que é realmente democrático dentro da instância da educação. Então, democrático realmente é a gente poder socializar o conhecimento a todos os seus educandos. Essa realmente é garantir a nossa função social da escola pública. Para isso, a gente tem certeza de que a ação se torna cada vez mais exigente. Por quê? Porque, na verdade, como diz o nosso professor Ângelo Souza, a gestão democrática, como método, ela requer que a gente tenha muito presente todo o ciclo da ação, que é garantir esse coletivo, garantir essa participação, mas de uma forma contínua, desde o pensar até o realizar e o avaliar a ação. Então, o Souza nos diz que a gestão democrática como método de ação, por apresentar-se como processo político, através da qual as pessoas na escola discutem, deliberam,
e planejam, solucionam problemas e os encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola. Então, realmente, apenas estarmos juntos, reunidos, não garante que a gente esteja num processo de gestão democrática, num processo de participação coletiva. O que garante é a gente encontrar um foco de necessidade, pensar, né, na melhoria, lançar-se às discussões, ter clareza das ações necessárias e estar disposto a avaliar para corrigir constantemente e estar o tempo todo avançando nessa possibilidade de estarmos melhorando no dia a dia a nossa ação escolar. Nós temos uma pergunta que fala sobre a formação de gestores, né? Se houve uma preocupação com a formação de gestores. Eu gostaria de estar avisando a todos, informando que aqui no nosso núcleo foi ofertado aos nossos gestores uma possibilidade de um curso de gestão como pós-graduação pela Universidade de Ponta Grossa. Então, nós focamos, obviamente, aos diretores das escolas que fazem parte do PAD e abrimos aos outros também. Então, essa possibilidade já pela mantenedora de uma formação mais específica na área de gestão. Além disso, no contexto do PAD, do nosso núcleo, nós tivemos vários momentos com os diretores, que de alguma forma é uma formação, onde nós expusemos todo o plano, como nós estaríamos agindo, o que esperaríamos deles, a discussão com eles para nós estarmos entrando nas escolas de forma muito harmônica. Então, todo esse tempo do mês de julho até hoje, nós tivemos 4 ou 5 momentos com os diretores, momentos de planejamento, momentos de avaliação, momentos de retomada, onde nós reunimos esses diretores, inclusive o professor Carlos esteve em todos esses momentos, para que a gente tivesse claro o foco e o objetivo do nosso programa. Então, esse é um contexto importante que todos nós fizemos em relação a essa pergunta que veio lá da Adriele e da Ieda, quando ela pergunta em relação à formação específica para gestores. E daí tem uma outra pergunta ali, como a equipe do núcleo tem se preparado para dar assessoramento pedagógico. Então, eu vou passar aqui para as meninas, que elas vivem isso. Bom, com relação ao nosso preparo, né, a nossa capacitação, a nossa formação, né, para fazer o assessoramento. No núcleo, toda segunda-feira, pela manhã, nós temos reunião com a equipe pedagógica do núcleo e com a professora Vera, aonde nós recebemos as orientações, né, para irmos para a escola, e também nós fizemos a apresentação de relatos de todas as nossas visitas, trocas de experiências que foram realizadas nas visitas às escolas PAD. Não foi, Eu também gostaria de colocar, né, acho que nós estamos caminhando para o final, mas colocar assim, para todos nós que somos de núcleos de educação, e principalmente para quem é da escola. As escolas têm recebido a ideia, o formato, a possibilidade de participar do PAD de uma forma muito positiva. Então, eu sempre coloco lá para a professora Eliane, para o professor Fábio Arnes, que essa é uma marca do governador Beto Richa na educação. Se existe uma marca estabelecida na educação importante, essa é uma marca importante. Então, ali o Maurício, o Ezequiel, que são os mentores, a professora Eliane, essa é uma marca que nós temos que ampliar, na verdade. A escola, ela fala para nós precisamos de vocês no de educação, secretário de educação. E nós falamos à escola, nós estamos aqui para discutir junto com vocês possibilidades. Obviamente que nós não sabemos do todo, de como podemos resolver todas as situações, mas o ouvir, ela se faz fundamental nesse contexto. Tanto é que nós fizemos uma reunião agora de encaminhamento de matrículas, de distribuição de aulas, com todos os diretores do nosso grupo. E nós possibilitamos a eles alguns relatos de alguns diretores
do PAD. Porque as pessoas das escolas que não tinham ação do PAD efetivamente, escutam, ouvem falar, às vezes ouvem de forma deturpada, e nós, numa ação do Núcleo de Educação, resolvemos que era importante que todos os diretores entendessem o que efetivamente é o PAD, mas não na visão da Secretaria do Núcleo de Educação, mas na perspectiva da direção da escola, ou da escola, no caso, teve alguns pedagogos que falaram, e isso foi muito rico quando nós fizemos essa ação agora no final do ano, e isso nos abriu possibilidades e até intenções de algumas escolas. Eu queria mostrar aqui na tela para vocês um e-mail, obviamente que eu retirei a origem, para que a gente não exponha aqui, também não foi permitido, onde uma diretora nos coloca assim: professor Sérgio, gostaria muito que o nosso colégio participasse do PAD no ano de 2014. Isso porque estamos encontrando uma grande dificuldade no aspecto pedagógico. No ano de 2014, teremos 7 professores que participarão do PDF. Então, a professora dessa escola, uma diretora, já está nos pedindo aqui uma possibilidade de estar conosco, e o núcleo com eles, o ano que vem. Também estamos encontrando dificuldades em relação aos encaminhamentos da equipe pedagógica. Nesse nosso IDEB é de 2,9, um IDEB baixo, o qual estamos pretendendo aumentar. E ela continua. Temos uma enorme evasão no período da noite, noturno. Fizemos um trabalho em 2013, indo até as residências dos alunos existentes, e não conseguimos que voltasse, pois precisam trabalhar em sua grande maioria. Chamamos o Conselho Tutelar para fazer uma reunião, a qual foram convocadas todas as famílias dos alunos que tinham a ficha fixa. Alguns retornaram, porém com pouco interesse, dizendo terem retornado porque foram obrigados. Precisamos encontrar ou contar com a ajuda do núcleo, deste núcleo, para 2014. Portanto, queremos fazer parte do PAD, se possível. E aí ela nos agradece. Eu quis ler esse depoimento para todos vocês, para que a gente, enquanto secretaria, perceba o quanto foi e está sendo importante a nossa ação dentro da escola. Mas não é uma ação de fora para dentro, né? Porque se fosse uma ação de fora para dentro, seria uma ação imposta. Mas é uma ação de construção. Enquanto a escola que não está participando percebe a importância de ter esse assessoramento, esse acompanhamento em todas as suas unidades. Então, o grande desafio para nós, se nós estamos falando aqui também com o pessoal de outros núcleos da educação, é a nossa expansão para atender a todas as escolas, ou uma grande parte das escolas do Estado do Paraná, que mostra aí, para nós todos, a marca que eu estava falando agora há pouco. É importante que cada governo estabeleça a sua marca. E essa, na questão pedagógica, é uma marca muito significativa, onde as escolas percebem, de forma intencional, obviamente, a presença da mantenedora nos aspectos de organização do seu espaço, dos seus tempos, e principalmente voltado a tornar a escola pública de mais qualidade. Nós agradecemos a oportunidade. Gostaria muito de trazer aqui também agradecimento à professora Eliana, à Neide, que fizeram parte da equipe de articulação, e a todos os técnicos da equipe disciplinar, a equipe do CRTE, mesmo os técnicos que estão construindo a equipe PAD administrativa, pela oportunidade de estar disposto a aprender e fazer essa troca com segurança nas suas escolas, dessa abertura, desse crescimento. E agradecendo ao professor Carlos, a gente também queria estender o agradecimento a todos os nossos outros diretores, nossos professores, nossos pedagogos, equipe pedagógica, secretárias, que foram muito presentes e muito dispostos a querer conhecer e melhorar a sua realidade da sua escola. Então, assim, a gente gostaria de deixar esse agradecimento público a toda essa equipe que está constantemente aprendendo, com a possibilidade da inserção do PAD na nossa escola.